Vamos colocar o Pedro Figueiredo aqui na nossa conversa? Pedro Figueiredo, de Brasília, porque nessa discussão toda sobre o impacto do vice indefinido na campanha do PL, Flávio Bolsonaro tem um ingrediente complicador, que é o palanque em Minas Gerais. O senador Cleitinho anunciou há pouco, ao lado do Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, que não vai disputar o governo mineiro. E aí talvez o palanque fique para o PP, é isso? O palanque de Flávio, porque Lula já tem com Patrus Ananias, né? Boa tarde para você, Pedro. Oi, Júlio. Oi, Otávio. Boa tarde para vocês e para quem nos acompanha. Exatamente. Marcelo Aro deve ser o candidato de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. O anúncio da desistência do senador Cleitinho aconteceu há cerca de 40 minutos na conta do Instagram do Partido Republicanos. Cleitinho se reuniu hoje aqui em Brasília com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e também com o presidente do Republicanos de Minas Gerais, o deputado Euclides Petersen. Bom, sobre essa conversa a gente não tem muitos detalhes, mas eles ao final gravaram um vídeo dizendo, basicamente, o Republicanos, né? Dizendo que tentou todo o possível para fazer Cleitinho candidato e Cleitinho sinalizando que não tem condições pessoais para prosseguir nesse momento. Ao longo da gravação, Cleitinho chora, o presidente do Republicanos de Minas Gerais também chora e o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, fala verbalmente, pergunta a Cleitinho, olha, mas você assegura que o Republicanos fez o possível para você ser candidato, né? Ou seja, o vídeo é mais uma resposta para a militância de Cleitinho e para alguns parlamentares aliados dele do que efetivamente me parece do que uma tentativa de mudança de cenário do que já tinha sido anunciado pelo próprio partido. Bom, o que aconteceu lá nos bastidores de Minas Gerais e por que houve hoje esse encontro? O que aconteceu lá em Minas Gerais é que Cleitinho tem muitos candidatos a deputado federal e estadual que queriam um palanque mais forte de candidatura ao governo e, ao mesmo tempo, anunciaram que, sem ele candidato, não sairiam candidatos, ou seja, se retirariam da nominata do partido. O Republicanos está aí com a projeção de fazer 4 deputados federais, na última eleição fez 2, e a avaliação é de que sem bons puxadores de voto, talvez esse resultado de 2 se repita ou até diminua lá em Minas. Por isso que, com o apoio desses candidatos a estadual e a federal, Cleitinho conseguiu capitalizar bastante força e trouxe a questão diretamente aqui para Marcos Pereira. Agora, eu vinha conversando no caminho aqui para a Câmara com uma fonte que dizia o seguinte, resta-se saber se depois desse encontro com Marcos Pereira, se Cleitinho vai querer mesmo ser candidato ou não. Dito e feito, né, o encontro aconteceu e minutos depois dessa conversa saiu a postagem do Republicanos anunciando que Cleitinho desistiu de ser candidato ao governo de Minas. Ele alega, entre outras coisas, que ainda não está fortalecido depois da perda do irmão por leucemia, o que aconteceu no fim do mês passado, e que se nesse momento não está nem conseguindo cuidar direito da sua própria saúde, da sua própria casa, não faria sentido cuidar dos mineiros, a quem ele pede desculpas por estar abandonando essa candidatura, mesmo estando em primeiro lugar nas pesquisas. Portanto, a tendência agora é de que todos esses partidos de centro se juntem com Marcelo Aro, o que é uma péssima notícia para o atual governador Matheus Simões, do PSD, candidato à reeleição, e que apostava muito numa possível desidratação de Cleitinho lá para frente, mas não acreditava que perderia tantos apoios desses partidos do centrão e de centro-direita, né? Ou seja, isso desidrata muito a candidatura de Matheus Simões. Não à toa, ele foi o primeiro a se manifestar em defesa de Cleitinho quando saiu a nota do Republicanos na semana passada.